todos muito bem-vindos a mais uma receita deliciosa, maravilhosa, aqui com o chefe Bruno. Vamos para mais uma receita aqui. E essa receita, pessoal, é o pão de torresmo, um clássico, que eu amo pão de torresmo, né? Eu acho que é meio óbvio vocês verem isso, que eu amo pão de torresmo. Cabe essa explicação aqui, ó. Aqui nós temos a banha. Então aqui tem apenas a banha, tá bom? Que depois de um processo de derreter, ela vai virar o chamado torresminho. Aqui nós temos a pele, tá? Que é essa parte externa. Se você ver aqui, ó, ela é bem delimitada, a pele, e acima dela nós temos somente a gordura. Então, preste atenção. Não. Mais uma vez, não use a pele para colocar dentro do pão. Você vai usar somente a gordura derretida, ok? A gordura derretida. Então, eu tirei aqui a pele de toda essa parte aqui. E o que nós vamos fazer? Nós vamos, antes de começar o pão, nós vamos levar essa gordura aqui para que ela possa derreter. E aí eu vou mostrar para você. Então, ó, aqui, pessoal, vamos combinar que isso é banha, tá bom? Banha. Vamos combinar que ela, assim, em formato sólido, é banha. Depois que ela derreter, vocês vão ver que ela vai virar uma gordura, tá bom? Uma gordura envolto nesses pedacinhos que foram caramelizados ali, tá bom? Então eu vou levar todos eles para a fritura. Não vou levar esse que tem a pele aqui, que eu deixei só para mostrar para vocês. Somente a banha, tá? Somente a parte sólida da gordura, essa eu vou levar para o fogo para que ele derreta. E o produto final disso daqui vai ser o torresminho que a gente vai colocar dentro do pão. Ficou claro isso, pessoal? Não pode, mais uma vez, não pode fazer o pão de torresmo com a pele, tudo bem? Então nós vamos levar isso aqui para o fogo e aí depois eu mostro como que ficou, tudo bem? Ó, vamos acender o fogo aqui agora. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar ele num fogo de médio para baixo. Por quê? Se eu for colocar ele num fogo muito alto, ele vai começar a pregar na panela e eu não quero isso. Eu quero somente que ele derreta. Ele vai derretendo, aí ele vai começar a fritar essa pele e aí eu mostro para vocês como é que vai ficar, tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos fazer a massa do pão de torresmo, tá bom? Para a massa do nosso pão de torresmo, a gente vai colocar farinha de trigo, sempre, pessoal, os secos primeiro, tá bom? Ó, vou pôr a farinha aqui, tá? Em seguida eu vou pôr o açúcar, tá? Eu vou colocar o fermento, tá? Fermento biológico seco, eu costumo usar porque ele é mais rápido, tá? Ele rende mais, tá bom? Então, pus o fermento, eu vou colocar aqui um melhorador. Esse melhorador, pessoal, para que serve? Para que serve esse melhorador? O próprio nome já diz, melhorar. Melhorar o quê? Melhorar, fortalecer o glúten da farinha de trigo, tá bom? Então, ele fica um glúten mais forte, por consequência, mais elástico, ele dá um pão de uma melhor qualidade, ele acrescenta textura na nossa massa, então, melhorador. Vou colocar o ovo aqui, ó, e vou entrar com a minha água que tá aqui, pessoal, ó, tá? A dica de ouro é você ir colocando a água aos pontos e verificando a textura, tá bom? Porém, essa textura, essa umidade da água, ela não pode ser nem muito seca e nem molenga demais, tá? Tem que ter um meio termo aí. Por quê? Porque a massa que não esteja com a umidade correta, o glúten não desenvolve, o pão não cresce, o pão fica duro, você tem que respeitar umidade, tá? Então, ele tem que estar numa hidratação correta, você tem que respeitar a sova do pão e você tem que respeitar a fermentação, tá bom? A umidade costuma, isso não é regra, pessoal,
costuma ser entre 40% e 45% de hidratação. Nós vamos hidratar entre 40% e 45%, tudo bem? Por via de regra. Mas óbvio que a máxima é sempre você ficar vendo. Por quê? Porque nesse pão aqui, além da água, eu ainda tenho a banha para pôr, tá? E a banha umedece. Porém, já que eu falei de banha, a banha ou a gordura, seja banha, seja azeite de oliva, seja óleo de coco, seja óleo de soja, seja manteiga, qualquer elemento graxo, eu deixo sempre para usar por último, porque o trigo, ele é o trigo moído. Se a gente for pôr essa farinha de trigo no microscópio, a gente vai ver que tem bilhões de pedacinhos de trigo. Quando a gordura entra ali, ela impermeabiliza esse pedacinho do trigo e evita que a água penetre, tá? Então, para que a água penetre e que comece a acontecer algumas reações químicas ali, eu deixo a banha para colocar por último. Outra coisa que eu ponho por último é o sal. Por quê? Porque o sal, ele é um elemento desidratante. E o que ele vai fazer? Ele vai desidratar o fermento e ele vai maltratar o fermento. Depois que o fermento acordou e ele começou a atuar, aí você pode pôr o sal. Nesse caso, o fermento ainda não começou a atuar, então eu preciso hidratar para depois colocar o sal para que eu não agrida o fermento, tá bom? Então, lembra sempre dessa máxima: gordura e sal sempre por último, tudo bem? Então, ó, eu vou começar colocando uma água aqui, mas eu vou com parcimônia, tá bom? Vou pôr só um pouco aqui e vamos levar para a batedeira, tá bom? Tá aqui a batedeira, vamos colocar ela aqui. Pessoal, agora vamos ligar a batedeira aqui na velocidade 1 para que ele misture, homogeneize e fique bem. Vamos lá, hein? Ó. Beleza. E aí eu vou sempre percebendo. Só que eu não posso estar bom de hidratação antes de colocar a gordura. Por quê? Porque geralmente se eu colocar a gordura, ela vai passar, ela vai ficar muito mole. Então, aqui na parte da água, ele tem que ficar um pouco firme, porque aí a gordura amolece, tá bom? Pessoal, vamos dar uma olhada agora como que tá o nosso torresminho aqui, ó. Percebam que ele já começou a derreter. Olha aqui, ó, a quantidade de gordura que ele já soltou, tá bom? Ó, e ele tá, olha aqui, ó, ele vai dourando e ele vai derretendo. Por isso que dá uma olhada aqui na quantidade de gordura que ele já soltou, tá bom? A gente vai fritando porque é essa parte aqui, depois de frito, é que a gente vai usar dentro do nosso pão, ok? Mas ó, tá indo maravilhosamente bem aqui. Queridos, eu vou mostrar aqui como está a nossa massa para que vocês entendam uma coisa. Eu vou desligar aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte, mostrar aqui para vocês que a massa, ela ainda não foi a gordura e o sal, mas percebam, ó, ela tá bem dura, ó, tá? Ela tá muito dura, mas a água já umedeceu aqui, ó, o trigo, tá bom? Então, por que que isso é importante, pessoal? Eles costumam chamar isso aqui de um processo de hidrólise. Por que que é importante a hidratação do trigo antes de entrar a gordura? Na verdade, a farinha de trigo, ela é uma junção de duas proteínas, tá bom? Duas proteínas por nome, gliadina e glutelina. Essas duas proteínas, elas só formam o glúten se ela tiver unidas pela umidade, pela molécula de água, tá bom? Então, se elas podem ficar ali batendo meses, que elas não vão se transformar no glúten. Elas só vão se transformar no glúten, que é o que a gente quer, na presença da água, tá? Então, por isso a importância de hidratar esse grão do trigo, tá? Essa partícula de trigo,
ela ser hidratada. Por quê? Porque agora que ela já hidratou, já umedeceu a água, agora sim eu posso entrar com a gordura e com o sal, tudo bem? Porque agora não vai ter mais o problema daquela impermeabilização, entre aspas, da gordura na partícula de trigo, tá bom? Então eu vou agora colocar a gordura, tá? Que no nosso caso aqui a banha, tá? Porque a gente está fazendo um pão de torresmo, mas se fosse outro pão, poderia ser manteiga, poderia ser azeite, poderia ser óleo de soja, óleo de coco, tá bom? E vou colocar o sal também nessa hora para que ele não agrida o fermento, porque agora o fermento já está úmido, já está bem. Então vamos voltar aqui para a batedeira e vamos continuar a saga da mistura, tá bom? Ó, aqui eu não sei se a massa tá boa ainda, tá? Mas tá aqui a massa, ó. Vamos esquecer um pouco da batedeira e vamos falar do trabalho manual. Tem pessoas que vai sovar e que fica assim, ó. Ó, ela só fica mudando a massa de lugar e apertando. Ou seja, isso é uma sova eficiente? Não, ela vai demorar muito tempo nessa sova aqui, tá? Existem outros seres humanos que sova mesmo, ó, vem trazendo para cá, sova, vem trazendo para cá, sova, ó. E aí fiz esse canudo, mudo de lugar e vem de novo para cá, ó, 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 ó. Eu venho rasgando aqui a massa, ó, ó, tá? E aí o que eu fiz? Mudo de lugar de novo e vem. Por quê? Porque quanto mais eu estressar essa massa, mais eu misturar os ingredientes aqui, mais ele vai ficar maleável. Então, veja bem, aonde que a pessoa que fica assim, ó, só falta ela ficar no celular assim, né, ó. Aonde que essa pessoa tem que chegar e aonde que essa pessoa que sova assim tem que chegar. As duas têm que chegar no mesmo ponto. Só que essa que fica assim, ó, vai demorar mais para chegar. Essa que sova com eficiência vai chegar mais rápido. Ah, mas elas vão chegar aonde? Numa coisa que a gente chama-se de ponto de véu, tá? Esse ponto de véu, o que que é? É uma coisa que agora está em moda, sove até o ponto de véu, sove até o ponto de véu. Ponto de véu nada mais é do que um ponto onde a massa está elástica suficiente para que ela cresça e contenha o fermento, o gás carbônico lá dentro. Então o pão cresce e contém ele lá dentro. Ah, mas como que eu vejo, tá? A gente pega um pedacinho da massa aqui e a gente vai dar uma esticadinha nela para ver se realmente ela está elástica, tá? Então o que que eu faço aqui, ó? Venho esticando e ela não pode rasgar, tá? Então, ó, ela tem que esticar sem rasgar, tá? Ó, veja bem, eu tô vendo do outro lado aqui, ou seja, parece que é um véuzinho aqui, porque eu consigo ver a luz do outro lado aqui, ó. Ou seja, parece que é um véu, tá? Nesse ponto aqui a massa tá boa, tá? Só que para chegar a esse ponto aqui, você vai ter que sovar bastante, tá bom? Então, ó, na teoria, essa massa aqui ela já está boa, tá? Mas, lembrando aqui, uma dica de sova. Aquele lá, você rasga a massa. Quanto mais você rasgar e estressar a massa, mais misturado ela vai estar, mais hidratado, mais desenvolvido ela tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, nosso torresmo aqui, ó, já está, ó, ele já está, olha aqui, praticamente douradinho já, tá bom? Ó, ele tá já no ponto. Por quê? Ele já soltou toda a gordura que ele tinha que soltar, tá bom? Ó, lembra que a gente colocou ele seco aqui? Ó, ele tá cheio já de gordura aqui, tá? Ó, desse óleo aqui que a banha solta. E esse aqui
ele já não consegue mais soltar a gordura, porque ele já soltou o máximo de gordura. Essa é a parte sólida da gordura, tá bom? Essa aqui é a parte das células mesmo, tá? Isso daqui ele não vai derreter. Ele chegou até aqui, tá? Daqui, se a gente for continuar, ele vai queimar. Não é isso que a gente quer. A gente só quer eliminar o excesso, né, de gordura, tá? E aí sobra esse daqui que é chamado torresminho. Esse aqui que é o verdadeiro ouro do negócio, tá bom? Por quê? Porque isso aqui, se a gente for ver bem, isso aqui é um subproduto, tá? Eles faziam isso daqui para quê? Para que essa gordura líquida fosse dentro da lata para conservar a carne. Então, essa parte aqui é um subproduto. Isso daqui, teoricamente, não tem serventia. Só que aqui está concentrado todo o sabor, tá? A gente ainda vai espremer isso daqui num espremedor de batata para tirar ainda o restante do óleo que tem aqui dentro, tá? O restante da gordura. Aí a gente vai usar um torresminho sequinho, tá bom? Mas aqui tá bom, eu já vou apagar e a gente vai espremer, porque ó, já tá até fumaciando aqui, ó. Eu já vou até tirar ele daqui, tá? Porque nós chegamos no resultado que a gente quis. Olha aqui, ó. Ó. Era isso mesmo que a gente queria, tá bom? Vamos levar lá, vamos espremer e já vamos partir para o nosso pão. Banha, banha. Queridos, nós somos gente como vocês, gente como a gente, tá bom? E nós tivemos aqui, ó, um pequeno acidente aqui, ó, mas isso não vai influenciar o resultado final. Por quê? Eu vou espremer ele aqui, ó, e a hora que eu espremer, ele ainda vai sair mais um excesso de gordura aqui, ó, tá? Ó, tá tão sequinho, pessoal, que nem isso não vai sair, ó, tá? Ó, é só para garantir mesmo, tá? Ó, sequíssimo, tá? Nem precisou, tá? Caiu aqui umas gotinhas, mas tá tudo ok, tá? Então, nós vamos usar isso aqui, eu vou jogar um pouquinho de sal aqui e a gente vai usar dessa mesma forma aqui dentro do pão, tá bom? Olha lá, ó, ó, ainda sai, ó, mas muito pouco, tá vendo? Ó. Bom, isso aí. Agora chegou aquela hora de rechear o nosso pão de torresmo. Dá só uma olhada aqui, depois de espremer, como ficou o nosso torresmo. Olha aqui, ó. Esse é o ouro, é um verdadeiro ouro, ó. Tá? Por quê? Aí você vai falar assim, não, mas eu não quero fazer o pão, eu não quero fazer o pão. O que eu posso fazer com isso daqui, pessoal? O céu é o limite. Vamos rechear. Tá aqui, ó, a massa do pão tá aqui, ele até começou a crescer. Primeira coisa aqui que eu vou fazer é descobrir quanto que eu tenho de massa aqui, ó, pra gente fazer 2 unidades, tá? Ó, eu tenho 1,3 kg, tá? Então, vou fazer aqui 650, vamos ver aqui, né? Ó, se você perceber aqui, ó, ele já começou a fermentação. Olha aqui as bolhas de gás carbônico, que é o fermento atuando, tá? Ele consome os açúcares e expele o gás carbônico. Então, olha aqui, já dá para ver, tá bom? Vamos lá. Ou seja, estamos no caminho. 700, esse aqui já tem. Aqui, ó. 600. Vou pôr só mais um pouquinho aqui para igualar, tá? Isso aqui também não precisa ser. Então eu vou deixar uma aqui, vou dar uma boleada, ó. Tá? Ó. Vamos deixar aqui pra gente rechear daqui a pouco. O que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir isso daqui mais ou menos, por quê? Vocês vão entender o que eu vou fazer, ó. Existem 2 maneiras de rechear esse pão, tá?
Então, ó, se eu pegar o pão e colocar aqui dentro, tá? Isso é só um exemplo. E for fazer assim, ó, vamos fechar aqui, tá, beleza. E o pão ficar assim. Hora que eu cortar ele aqui, ó, olha como que vai estar o recheio. Não é isso que eu quero. Eu quero que o torresmo esteja dentro da massa, tá? Que o torresmo esteja na massa, não dentro da massa. Assim ele está dentro da massa. Eu quero que ele esteja na massa. Então o que que eu faço? Ó, eu venho aqui, olha que pulo do gato legal. Ó, eu venho, abro ele aqui, ó. Coloco aqui o torresmo, ó. Ó, eu venho, ponho aqui o torresmo, ó. Percebam, pessoal, que eu não tá formatado aqui o pão nenhum, simplesmente abri a massa e tô colocando aqui o torresmo, tá? Vou colocar um pouquinho de sal aqui, que eu não tinha posto, tá? Por aqui também. Eu falei que eu ia pôr e acabei esquecendo, tá? Ó. Tá? Vou pôr aqui, ó. E olha só a mágica acontecer. Eu vou fechar ele aqui e vou fechar ele de qualquer jeito aqui com o torresmo lá dentro, tá? Para que o torresmo fique dentro da massa, olha só, pulo do gato. Corto, 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 corto. Aí, ó, corto, corto, tá bom? Eu picotei essa massa. Aí que eu vou fazer? Juntar tudo de novo, ó, tá? Ó. Bom? Ó. Aí o que eu vou fazer de novo? Vamos picotar de novo essa massa, ó. Né? Ó. Aí, juntar de novo, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? O torresmo está dentro da massa, ele está na massa, tá? Então não tem como agora você falar assim, não, tira o torresmo, não tem mais como, porque ele tá entranhado aqui, ó, tá bom? Então, ó, ainda tá aqui, vamos cortar de novo se você quiser, ó, tá bom? Ó, tá? Acho que agora já tá bom. Ó, agora eu venho pegando todos os torresminhos que caiu aqui na mesa, ó, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Agora o torresmo já tá aqui dentro da massa, ó. Agora que eu vou formatar o meu pão, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ele aqui, ó. Tá? Eu vou deixar uma parte mais larga aqui, ó. E a outra mais fina aqui, justamente para a gente dar um efeito de várias dobras aqui, tá? Várias voltas, tá? Então, ó, formato de triângulo, selim de bicicleta, tá? Do jeito que você quiser aqui. E aqui eu venho, ó. Vem, ó. 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 Pra quê? Pra que aqui no centro, pessoal, ele fique maior e ele fique mais bonito, ó. Tá bom? Ó. Ó. Deixa eu dar uma afinada nele aqui, ó. Ó, afino as pontas dele aqui, tá? E ele fica assim, ó. Beleza? Vamos pôr na forma, esperar crescer e a gente mostra a hora que estiver entrando no forno, tá bom? Pessoal, chegou a hora. Olha como cresceu o nosso pão de torresmo, tá bom? Ele realmente cresceu. Antes da gente colocar no forno, eu vou dar uma borrifada de água nele aqui, ó. Veja bem. Ah, mas para que isso, tá? Porque se você deixar o pão crescer num ambiente
seco, ele pode dar uma ressecadinha aqui. E essa ressecadinha, ele prende o pão na hora de crescer, porque ele cria uma película. Então eu jogo um pouquinho de água, amolece, ele cresce mais, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou colocar o nosso primeiro aqui. Vou pegar o nosso segundo pão aqui também, que tá maravilhoso, tá? Vou dar uma borrifadinha de água aqui, tá? Opa. E vamos aqui também. Ó, vou assar. Já já eu mostro como ficou essa maravilha do pão de torresmo. Até já já. Tá bom. Pão de torresmo. Vamos lá, hein? Uau! Deixa eu até pegar o outro aqui pra gente ver o antes e o depois aí. Ó. Beleza? Vamos partir para a gente ver como que ficou, tá bom? Olha aqui, chegou aquela hora. O nosso pão de torresmo. Gente, vocês não fazem ideia como ele ficou macio, levinho, tá? Ou seja, ele teve um crescimento muito bom. Ó, ele criou uma casquinha aqui por fora, tá? Mas agora nós vamos ver ao vivo aqui como é que ele ficou, ó. Então eu vou cortar ele aqui, ó, tirar essa pontinha, tá? E vamos pegar aqui, ó. Lembrando, pessoal, que o torresmo eu espalhei ele ao longo da massa. Então, olha aqui como que ele ficou, ó. Ele tem pontinhos de torresmo por toda a massa. Ele ficou desse jeito porque se eu coloco muito torresmo e ele sem estar sequinho, o torresmo dentro do pão vai soltar muito óleo, ele vai ficar um pão pesado, tá? Aqui nós tomamos o cuidado de fritar, espremer, então aqui praticamente não tem gordura para ele soltar dentro do pão, por isso que ele ficou macio desse jeito, tá bom? Agora, estou até dando água na boca aqui, ó, vou provar. Ó, vamos lá? Ó, não, sensacional. Façam porque esse aqui é o concurso, não tem comparação. Muito bom. E outra, aquele está no equilíbrio perfeito, correto entre quantidade de torresmo e o pão macio. Bom, nota 10. Graças a Deus deu certo. Provem aí, façam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo do gordo.